vocês. E eu queria convidar aqui o pastor Vinícius, que vai ministrar aqui hoje, né, conhecido como Vini do F-Hop aí. Queria pedir para você aplaudir a Jesus pela vida dele. E mais do que isso, mais do que um aplauso, eu queria pedir agora para você fazer assim com as suas mãos, como quem recebe e como quem mostra que não tem nada nas mãos, para que nós possamos ouvir do Senhor através da vida dele nessa noite. Pai, que o Senhor use a vida do pastor Vini, Pai, aqui nesse tempo, e que as nossas mãos vazias, Pai, possam sair daqui repletas de coisas do Senhor para as nossas vidas, Pai, do conhecimento de quem o Senhor é, da sua palavra, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da tua plenitude, Deus, do teu Espírito. Usa a vida do pastor Vini, Pai, ele tem autoridade para ministrar nas nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Vocês podem sentar, ficar à vontade. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Esse é o nosso destino favorito. Nós amamos estar com vocês, ver o que Deus tem feito na vida de vocês e acompanhar o crescimento desse evento, que já há alguns anos a gente tem a oportunidade de estar junto. Isso aqui também é parte da nossa família de fé, um lugar que nos recebeu tão bem alguns anos atrás, quando nós fizemos nossos eventos aqui. E eu sou muito grato pela liderança, pastor Michel e todos os pastores da casa que nos recebem sempre tão bem. Gostaria de convidar você a abrir a Bíblia comigo em Salmos, capítulo 40. Alguns anos atrás, enquanto eu estudava os místicos da igreja e aprendia especialmente sobre aqueles escritores ali de 1500, 1600, século XVI, os pais da igreja, eu me deparei com uma frase de São João da Cruz, que era um livro desse mesmo autor, e a frase era: a noite escura da alma. A noite escura da alma. Essa frase continuou sendo usada por muitos anos depois, mais de 200, 300, 400 anos mais tarde. A gente ainda usa essa frase como uma expressão, como uma descrição. Essa frase simples, mas profunda, sóbria, esclarecedora, faz parte do nosso vocabulário emocional, é amplamente usada em gabinetes pastorais, ao menos no meu. Eu acredito que a razão para isso é simples. Essa frase descreve um modo, de forma visceral, de forma apropriada, de forma humana, com que quase todos nós já experimentamos em algum momento da nossa jornada, o que nós chamamos de um deserto, de uma sequidão, de um momento difícil. Eu comecei a andar de moto muito cedo, contra a vontade da minha mãe. Com 16 anos, onde eu cresci, já podia ter moto. E a primeira pergunta que as pessoas faziam quando um menino de 16 anos chegava de moto é se eu já tinha caído de moto. E eu aprendi logo cedo uma frase que eu sempre usei, que só existem dois tipos de motoqueiros: os que já caíram e os que vão cair. Você vai cair de moto. Você gosta de moto? Você vai cair de moto. Não tem essa, você vai cair. Ou você já caiu, ou você vai cair. E eu estou falando isso porque a jornada da noite escura da alma é a mesma coisa. Ou você já passou por ela, ou você vai passar. Não existe crente, não existe homem e mulher de Deus santo o suficiente,
que em algum momento ou outro não dê de cara com a realidade visceral de um espírito esmagado, de um silêncio ensurdecedor da parte de Deus, um desespero de uma alma aflita que sente que perdeu toda a sua espiritualidade. E o salmista descreve isso, o que todos nós já tivemos ou teremos um dia. Para alguns isso dura semanas, para outros isso dura meses, para alguns isso dura mais de anos, como se fosse uma nuvem espessa, grossa, escura sobre você. Existem vários nomes que damos para isso. Não é uma nuvem física, mas é uma densidade que se instala sobre sua alma, sobre seu coração. Sua visão para o futuro fica obscura. Você não tem clareza dos próximos passos. Parece que o céu fechou. Você não escuta o Senhor. E o salmista no Salmo 40, que eu acredito que é um presente para nós, o Salmo 40. Ele descreve isso de uma maneira tão humana e tão profunda. E ele diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Nessas noites escuras da alma, a dinâmica da nossa espiritualidade ela muda de forma drástica. A maneira como nós nos relacionamos com Deus é redefinida. De repente, a fé que antes parecia um solo firme, você podia falar de Deus e das experiências com o divino, seu coração era aquecido, sua mente estava brilhante nas coisas de Deus. Agora, de repente, parece que sumiu o chão debaixo dos pés. Parece que você não consegue entender o que está acontecendo. Aquela espiritualidade que antes era inabalável, agora lhe oferece uma espiritualidade inalcançável, lhe confronta com o estado onde você está. Uma paz que antes você sentia, uma serenidade, uma clareza, um senso de propósito e de rumo, de repente vão embora, e a alegria que outrora era natural, desaparece. Você se encontra no meio do povo de Deus, tendo que forçar uma alegria e um sorriso e uma leveza que não lhe é mais tão natural assim. Às vezes você sente que está vestindo uma máscara para fazer de conta para as pessoas que tudo vai bem, porque como é que eu vou falar que não está bem quando não tem um motivo para não estar bem? Simplesmente parece que o meu chão se foi. A realidade interna não é igual à externa, a externa não é igual à interna. A paz se vai. É como se você tivesse a sensação de um exílio espiritual. Você está exilado, você está esquecido. No meio do povo de Deus, você se sente esquecido pelo Senhor. Algo emocional está acontecendo, algo espiritual está acontecendo. Parece que sua alma está num deserto gelado. Ao longo dos anos de ministério, eu tenho percebido e aprendido que essas noites escuras da alma, elas não possuem uma origem única e nem podem de forma simples ser descrita ou explicada. Alguns amados irmãos, por quem eu oro há muitos meses e alguns há anos, sentem-se nesse lugar. Outros passaram por ele rapidamente. Outros estão nesse instante e não sabem descrever o que é exatamente que estão passando. Mas existem várias causas para isso. Algumas causas são isoladas, outras causas se misturam. Algumas são mais comuns, outras nem tanto.
Às vezes o gatilho para esse lugar é um sofrimento físico, é uma doença crônica, é a perda de alguém que você ama, é uma dor que não cessa. São questionamentos de por que Deus isso comigo, ou um esgotamento emocional, um cansaço emocional sem fim, que acaba produzindo esse efeito dominó, onde você simplesmente se encontra exausto, cansado. E em outras ocasiões nós estamos lidando com um ataque espiritual direto. Eu sei, não é muito comum você usar essa expressão, mas um ataque espiritual, é como se você sentisse que tem um alvo nas suas costas que muitas vezes lhe torna invisível para Deus e visível para problema, visível para dificuldade, visível para dores. Você tenta servir o Senhor com fidelidade, você tenta amar a Deus, você tenta viver sua espiritualidade, mas parece que existe um desejo de algo ou de alguém que não quer que você floresça, que não quer que você cresça. Tá bom, você talvez na sua mente está pensando, ele está descrevendo depressão, ele está descrevendo opressão, depressão espiritual, alguns gostam de colocar dessa forma. Muitas vezes, a raiz disso, a causa disso, é a dúvida, é a frustração com pessoas, com organizações, com igreja, com relacionamentos que antes eram seguros. E claro, sem ignorar, às vezes é o nosso próprio pecado. Às vezes são as nossas próprias más escolhas que nos vêm como uma tentação e a gente acaba cedendo e é recorrente, e a indulgência e o prazer e o amor por isso esfriam o coração, e o coração tão frio fica que já nem sabe mais o caminho de voltar. Mas vai vivendo a vida, vai encarando, vai tocando, afinal de contas a gente tem que tocar a vida em frente e o coração vai ficando frio, frio, frio. Seja qual for a origem, ou a mistura da dor crônica, da frustração com os homens, do pecado que lhe aflige, o resultado é o mesmo. Nós ficamos desejando desesperadamente que essa noite termine. Nós ficamos desesperadamente pedindo a Deus, ou nem pedimos a Deus, mas desejamos que essa estação mude, que a luz volte, que você sinta o coração aquecido mais uma vez, que o rosto de Deus olhe para você com misericórdia e graça mais uma vez. Talvez eu descreva uma estação da qual você saiu, ou onde você está agora, mas o Salmo 40 é para nós um presente, porque esse texto aqui não foi escrito por alguém que não conhecia dor. Na verdade, esse Salmo de Davi, do grande rei de Israel, pensa nisso comigo, Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Profunda espiritualidade, homem referência quando o assunto é o divino, escolhido, ungido, o antepassado de Jesus. Quando você olha para esse homem, de suas entranhas e linhagem veio o Redentor. Davi é grande. Se alguém poderia ter uma vida isenta de grandes problemas, trevas, nós pensaríamos que seria o cara segundo o coração de Deus. No entanto, Salmos 40 é um testemunho de que até os gigantes da fé atravessam a noite escura da alma. Ele descreve essa estação da vida dele como um fundo do poço. Fundo do poço. Não é essa? Quando alguém fala para você assim, eu estou no fundo do poço, você sabe o que é o fundo do poço. Porque a gente não usa essa expressão de forma leve. Então quando alguém fala assim, irmão, amigo, amiga, eu cheguei no fundo do poço.
você sabe que não tem mais para onde cair, para onde ir. E aí a voz de Davi, pelo meio do salmo, ressoa com tanta autoridade que ele diz: foi ali de onde Deus me tirou, do fundo do poço. Mas para entender por que isso é relevante vindo de Davi, a gente precisa olhar atentamente para essa linguagem, especialmente essa do versículo 2. Ele diz assim no versículo 2: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aqui Davi não usa uma linguagem teologicamente abstrata. Ele, pelo contrário, Davi não está aqui falando dessas coisas como insondável, essas coisas infindável. Ele usa uma linguagem muito concreta. Ele usa uma imagem física de desespero. Olha para essa. Ele descreve uma estação da vida dele onde ele se sentia preso. Ele fala aqui, era um poço de destruição. Ele sugere um lugar de onde você não consegue escapar por esforço próprio. Um buraco profundo, um poço fundo que destrói, escuro, isolado. Ele complementa essa imagem dizendo que ainda, além de um poço de destruição, dentro do poço, no fundo dele, era um atoleiro de lama. Aí imaginando esse lugar, úmido, frio, gelado, escuro, fundo, com o piso de lama, um lamaçal. Imagine alguém afundando os joelhos e de repente a cintura nesse pântano viscoso, tentando sair e não consegue, é desesperador, e ninguém me vê, eu estou lá num poço de destruição, num lodo, num lamaçal profundo. Cada movimento para tentar sair, você afunda mais. A descrição perfeita de paralisia espiritual, incapaz de acrescentar algo de bom. O esforço humano falhou, a tentativa de salvar me falhou, não produziu progresso, eu não consigo sair daqui. É um poço de destruição, um lamaçal, um atoleiro de lama. Salmo 40, ele não nos fornece a data específica em que Davi escreve esse salmo aqui, ou o evento exato que desencadeia essas palavras de lamento. No entanto, quando a gente olha para a vida de Davi e por outros homens da Bíblia, esse em especial nós percebemos que ele foi marcado por sucessivas situações de noites escuras. Escuta alguns dos desastres na vida de Davi. Algumas das coisas foram causadas porque ele foi realmente falho em várias das suas decisões, como o pecado de Batseba. Ele entra numa noite escura da alma, e dessa noite escura da alma ele escreve Salmos 32, Salmo 51, onde ele diz: Senhor, eu descobri que o que você estava procurando no meio do meu pecado e do meu arrependimento era uma verdade tão no íntimo. Agora lava-me, Deus, como o isopo. Pega essa esponja e lava todo o meu interior e eu ficarei limpo. Davi descreve essa noite escura da alma ali. Outras situações foram pressões externas, como os anos em que ele era caçado por Saul, porque ele estava com medo de que Davi assumiria o trono, ou a dor de ser odiado e perseguido, e sofreu uma tentativa de morte por Absalão, seu filho, que expulsa ele do palácio. A Bíblia diz que Davi começa a fugir descalço, chorando, e se esconde no Monte das Oliveiras. Chorando, descalço, desesperado, porque seu próprio filho biológico quer matá-lo. Houveram outras noites escuras, causadas pela dor profunda de perder um filho, a agonia. E o que nós precisamos entender é que, por mais prestígio que Davi tivesse, por mais glória, palácios e riquezas, rei de uma nação, um dos maiores reis de Israel, um guerreiro vitorioso,
um músico, um compositor talentoso. A vida de Davi foi uma vida difícil, foi uma vida humana, foi uma vida de dores. Ele era um homem profundamente familiarizado com agonia, com desespero. E quando ele fala sobre o poço, Davi sabe do que está falando. Davi descreve um poço de destruição, porque ele sabe exatamente o que é estar num poço de destruição. Ele não está falando da teoria da dor. Você já tentou se aconselhar ou conversar com alguém a partir de um sentimento, de uma experiência que você tem, mas você sabe que a pessoa do outro lado não tem a mínima ideia do que isso significa, e aí de repente essa pessoa lhe consola com palavras como tudo vai ficar bem, e o que você quer dizer para ela é o que você sabe de ficar bem. Você não tem ideia do que eu estou passando. Mas não Davi. Davi sabia o que era estar num profundo poço de destruição. Quando a gente inicia a leitura desse salmo aqui, você encontra uma parte importante do testemunho de Davi. Ele começa com um verbo que muitas vezes nos incomoda, principalmente ao jovem: esperar. Esperar. Nós não gostamos de esperar. E olha que eu nem estou falando de esperar para casar, porque esse a gente não é que a gente não gosta, a gente odeia esse esperar. Mas esperar é contraintuitivo, esperar é contracultural, esperar não faz sentido. Deus, no meio da dor. Mas Davi descreve assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei. É fundamental a gente notar que esse esperar não é um esperar paciente, feliz e alegre e sóbrio. Não é uma paciência prazerosa. Não é como você, agora eu vou fazer uma invejinha para os curitibanos, não é estar lá na praia de Jurerê, às 4 horas da tarde, esperando o sol se pôr, e você não tem pressa de ir embora, porque o trânsito é um inferno mesmo, então você fica lá parado, esperando aquele sol misturar com a água, e vir aquele final de dia que você olha e fala assim: ai, que lindo que Jesus é. Não é esse esperar que Davi está dizendo. Porque ninguém espera assim no meio da dor e num poço de lama profundo de destruição. Não é. Eu esperei com paciência, mas não com prazer, não necessariamente com beleza. O Salmo 40 é uma natureza completamente diferente de esperar. Isso aqui é uma paciência intensa e exaustiva. Isso aqui é uma paciência que te leva ao fim das suas forças. É a paciência de quem está no meio de um incêndio, esperando algum resgate, porque você está prestes a morrer queimado. É a paciência de um navio naufragando, e você vê a água subindo, e onde está o resgate? Mas eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Não tem outra saída para mim do que esperar. É alguém que está na cama, com dor, ou na maca de um hospital, esperando a dor ir embora. É uma paciência por uma espera agonizante. Eu esperei no Senhor, uma espera desesperada, para que Deus intervenha, para que Deus venha com força, para que Ele brilhe seu rosto de novo sobre mim. Vem, Senhor. Eu espero o fim da noite escura da alma. Davi diz: eu esperei. E ele descreve esse sentimento de forma ainda mais crua, quando você vai para o versículo 12, ele diz assim: incontáveis são os problemas que me cercam.
As minhas iniquidades me alcançaram, eu já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Ele conhece esse sentimento. Quando você lê Salmos 13, ele fala assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? A ideia central é que a libertação de Davi não acontece da noite para o dia. A impressão que você tem é que a noite escura dura muito mais tempo do que ele deseja. Não um soluço momentâneo no choro do fim de um culto. Não é um soluço de um choro quando você está se aconselhando com alguém. Mas uma temporada prolongada de um silêncio divino, cansativo. Ele esperou. Ele esperou, ele esperou, ele esperou. Isso nos conforta no meio dessa cultura de imediatismo, de soluções rápidas, onde a gente quer que as nossas crises espirituais sejam resolvidas com a velocidade dos nossos telefones. E é vital, nós temos essa imagem precisa da espera de Davi, porque existe uma tentação sutil e pesa que vem sobre nós, e a gente tende a pensar assim: se eu realmente tivesse fé, o problema é minha fé, o problema é que eu não amo Jesus, e se eu tivesse fé, essa angústia já teria passado. E alguém vem e sugere isso para você e diz: o problema é que você não tem fé mesmo. Se Deus realmente me amasse, Ele não permitiria esse silêncio cansativo, que quase me mata. E o problema é que quando a gente cede a esse pensamento e essa tentação, a noite escura se torna exponencialmente pior. Quando você cede a essa tentação de que o problema está na falta de fé, você autorregula a crise na qual você se encontra, você começa a concluir que pelo fato de a dor continuar, é porque você não é alguém de fé, ou você foi abandonado por Deus. Aí você cria um segundo poço dentro de um poço. Aí você não está mais só dentro de um poço de destruição, é um poço dentro de um poço. Porque agora você lida com o primeiro poço, que é a estação escura da alma, e o segundo, que é a culpa condenatória de que você está sofrendo, e a culpa é sua de que você está sofrendo. E o testemunho de Davi vem para mim e vem para você como uma notícia libertadora. Ele prova que um homem amado por Deus, um homem, uma mulher amada por Deus, um homem e uma mulher de fé e inquestionável podem sim passar por uma noite escura, agonizante, e isso desmascara essa mentira absoluta de que a duração da sua noite escura é a prova do termômetro da sua espiritualidade. Você pode ser fiel, você pode ser profundamente amado pelo Pai. Você pode amar o Pai profundamente e encontrar-se à espera de uma noite que parece que não tem fim. À espera de um período que parece que não muda, que não termina. E o Salmo 40, ele corta essa mentira no meio. E ele nos diz que você não precisa acreditar que Deus o abandonou só porque a luz ainda não apareceu. E ainda que a espera de Davi traga uma expectativa para mim e para você, de que as lutas da alma geralmente levam um tempo e nós não conhecemos o tempo, ela também nos aponta uma verdade perigosa que é a única esperança no meio da dor. De que Deus é o agente do livramento. O Espírito Santo é o agente do livramento. O tempo termina na força e no poder de Deus. O tempo se esgota, a noite chega ao fim por meio da autoridade, da graça e da ajuda
de Deus. Observa que quem realiza as ações, no versículo 2, ele diz assim: Ele, Deus, me tirou. Ele pôs meus pés sobre a rocha. Ele firmou meus passos. E o ponto é esse. O ponto é que esse poço, ele é fundo demais para que braço criado possa te tirar de lá. Ele é fundo demais para que um braço humano possa lhe resgatar e lhe tirar de lá. Braço criado não alcança o fundo desse poço. Não existe ser humano, por mais sábio, por mais querido, por mais espiritual, por mais empático, por mais debaixo do poder do Espírito, que tenha um braço longo o suficiente para alcançar uma alma que se encontra no poço profundo que ele descreve no Salmo 40. Somente Deus tem o alcance necessário. E isso acontece porque nós estamos lidando com problemas de natureza espiritual. E com problemas de natureza espiritual, nós precisamos de soluções espirituais, nós precisamos de uma intervenção da parte de Deus. Seria um erro da nossa parte tentar curar uma alma ferida com remédios carnais, uma alma ferida com remédios terrenos, como por exemplo, a gente tem várias soluções. É muito fácil a gente buscar alívio para a carne. É muito fácil buscar o alívio, por exemplo, quando a gente acredita que boas férias podem curar a nossa alma. Agora, não me entenda errado, eu amo férias, eu desfruto de férias. Deus instituiu o descanso na criação como mandamento. Uma férias boa pode te dar a oportunidade de ler mais a Bíblia, de orar mais, mas a gente tem que ser honesto, uma praia por si só não tem o poder de restaurar a alma. Ir para os Alpes suíços não tem o poder de tirar a tua alma da destruição. Um parque de diversões não muda o estado caótico do homem interior. O cenário geográfico alivia por um tempo, é como um remédio que tira a dor de cabeça por um instante, mas não tira essa nuvem espessa, grossa, de dentro da alma. E o mesmo acontece em relação à tecnologia, o nosso telefone, os nossos aparelhos, o nosso Netflix, os nossos seriados, as nossas amizades. A gente vive uma era onde nós tratamos o celular ou o tempo de ir para o celular. Às vezes você escuta jovens falam isso, velhos falam isso. Agora é aquele momento do meu dia que eu vou desligar. E eu vou escorregar o dedo pela tela de forma aleatória, completamente despretensiosa. E a minha alma se esquece que existe um mundo, esquece que existem problemas. Vou me perdendo entre risadas de memes e de vídeos engraçados e de coisas interessantes. Estou gravando receita que eu nunca vou fazer, nem gosto de cozinhar. Estou vendo lugares para onde eu nunca vou ir. Estou mandando mensagem para quem eu nunca mandei. E eu estou ali e deixamos de lado a realidade de encarar a dor, o processo, a noite escura. Para muitos a Bíblia já não é mais nenhuma opção. Orar já não se torna mais uma escolha. Mas Davi nos conta no Salmo 40 que Deus poderia e seria o único que levaria essa nuvem embora. Era o único que poderia resolver esse conflito. Foi Deus quem teve que tirá-lo do poço de destruição. Foi Deus que operou o resgate. Davi nos mostra que enquanto nós estamos nesse poço, nós devemos clamar a Deus. Nós devemos pedir a Deus. Ele fala assim: imagine um poço profundo, escuro, e Davi estava lá dentro, desesperado, clamando. E quem clama não clama assim: me tira daqui, Jesus. Quem clama é: Deus, me tira daqui, por favor.
Deus, me tira daqui, por favor. E aí ele diz que Deus se inclinou para ouvir o clamor dele. Deus se curvou. Deus dobrou-se. Deus foi para ouvir o grito de Davi. Deus deu atenção ao choro de Davi. Deus deu atenção às palavras de dor de Davi. Ele não descreve uma oração litúrgica. Ele não está descrevendo as frases religiosas prontas que nós temos, como o Senhor sabe, o Senhor pode, o Senhor sabe que eu creio. Ele não está falando as frases eloquentes, aquelas frases do nosso glossário de oração, que se você não começar com essa frase e não terminar com a outra, a oração de alguma maneira não deu certo. Davi não se esconde de Deus. Davi não para de dialogar com o Senhor porque está sofrendo, não recua do lugar de conversa e diálogo com o divino. Ele não veio diante do trono com uma roupa pomposa, com uma linguagem sofisticada. Ele não vem cuidadosamente procurando as palavras certas. Ele traz uma angústia tal como ela é. E se você vai para o versículo 13, você vê que Davi, para o capítulo 13, você vê que Davi orava com uma franqueza que muitos de nós consideraríamos até desrespeitosa. No capítulo 13 ele vai falar assim: até quando você vai me esquecer, Deus? Até quando? Até quando me esquecerás? Até quando? É essa honestidade que Deus honra. É essa honestidade de um coração rasgado que Deus escuta. Orar com a convicção que só Deus pode me tirar dali. Que só Deus pode me alcançar profundamente onde eu estou. E quando a gente acredita que Deus é só uma emoção, que Deus é só uma parte litúrgica do meu culto, talvez eu me sinta melhor com as férias, talvez eu me sinta melhor com um jogo novo, talvez eu me sinta melhor com um novo hobby, talvez eu me sinta melhor, quem sabe, com Deus. E Deus é uma entre várias outras opções. Nossa oração já não tem mais paixão, já não tem mais vigor, já não tem mais força. Mas quando a gente chega ao ponto de falar assim: Deus, você é a minha única opção, ou eu morro. Você é a minha única saída, ninguém mais pode me tirar daqui, eu vou perecer se o Senhor não fizer algo. Aí a gente descobre o que é oração de verdade. Eu acho que eu nunca contei aqui para vocês, mas o nascimento da nossa filha foi um nascimento muito difícil. Aconteceu algum erro médico na hora em que a Amy estava recebendo a anestesia. E lá pelas 4 horas da madrugada, a médica nota que o batimento cardíaco da Mia começa a desacelerar muito rápido. Eles vão ter que intervir, o bebê está perdendo os batimentos cardíacos. Alguém me acorda, estou dormindo ali na poltrona do lado, e diz: pai, coloca essa roupa. A mulher joga uma roupa de hospital, a criança vai nascer, nós vamos ter que antecipar o parto. Eu estou feliz, eu estou confuso, eu estou alegre, eu estou botando a roupa rápido, o chapéuzinho, vou entrar na sala cirúrgica. A minha filha vai nascer. Estou caminhando perto da Amy, ao lado dela, a maca está sendo empurrada, e aí ela puxa o médico pela roupa e faz um sinal de que ela não está conseguindo engolir a saliva. E o médico na hora percebeu. A anestesia deu errado. Ela está começando a paralisar os órgãos da Amy, o corpo dela, o tronco dela. A gente vai ter que tirar essa criança emergencialmente. Eles me tiram da sala. Um procedimento de emergência não pode ter visitantes. Eu vou para uma sala pequena, onde talvez era um quarto de espera.
E eu não sei o que está acontecendo com a Amy, eu não sei o que está acontecendo com a Mia. Amigos, eu não lembrei das orações apostólicas de Efésios 1, 17 e 19. Eu não me lembrei das orações do Pai Nosso, das orações dos apóstolos. A única coisa que me vinha na cabeça naquela hora era: Deus ajuda. Deus ajuda. 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 Ajuda, Deus, ajuda! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda, Deus! E eu orava isso durante 5 minutos e eu não sabia falar outra frase. Eu só preciso de ajuda, 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 ajuda. Ajuda. Oração sincera. Sem polpa, sem pompa, sem beleza, sem versículo bíblico. Eu não me lembrava de nada naquela hora, eu só precisava de uma intervenção de Deus. Ali começou uma noite escura de 5 minutos. Mas que profundas trevas eu me sentia. Obviamente nossa filha nasceu saudável. Alguns minutos depois eu recebo ela com roupa de menino, que eles não estavam prontos para ela nascer. Pegaram a primeira roupinha que tinha ali, colocaram uma roupa de menino nela, trouxeram com um bonezinho azul. É menina, né? A mulher falou: é menina. Eu nem consegui dar atenção para minha filha, dei um beijo nela, entreguei. Eu estava preocupado com a Amy. A Amy não voltava, ficou mais 1 hora para voltar à consciência. Jesus, amigos, Jesus. E na sua vida terrena e na cruz, quando ele toma a figura de homem, ele não aprende dor teoricamente para ensinar para mim e para você, não. Ele vive a noite escura da alma, na carne. Durante a vida terrena, Jesus enfrenta rejeição e ódio e desamparo e incompreensão dos seus próprios. E o ápice da noite escura da alma é na cruz. Meu Pai, por que me desamparaste, me abandonaste? Por quê? A Bíblia diz que a noite escura da alma de Jesus foi tão grande que a terra escureceu por horas. Trevas no meio do dia. Escuridão, que era o reflexo externo da escuridão espiritual que Jesus suportou por mim e por você, para que nós não ficássemos separados do divino. Se alguém conheceu o fundo do poço, foi Jesus, o sumo sacerdote. Por isso o escritor de Hebreus diz que ele é um perfeito advogado. João lhe coloca como um advogado e Hebreus o coloca como um sumo sacerdote, um homem de dores. Ele é descrito por Isaías como um homem de dores. Um homem de noite escura de alma. E o Salmo 40, então, avança e Davi testemunha o livramento da perspectiva da fé. No versículo 4 ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Davi conheceu bem-aventurança. Isso nos sugere que quando ele estava no poço da destruição e no lamaçal, Davi olhou para os lados e viu os soberbos. Olhou para o outro lado e viu pessoas que não temiam a Deus. Olhou um pouco mais e viu os arrogantes. E talvez ele tenha sentido inveja e tenha dito: por que eu estou sofrendo tanto enquanto tento ser fiel a Deus? Enquanto aqueles, a velha história, que nem te honram, prosperam, são vitoriosos, parecem alegres. A vida parece ser mais fácil e próspera para eles. O dilema clássico, que também é explorado por Asaf no Salmo 73.
Mas quando Davi é resgatado, ele compreende a vida e ele chama isso é uma bem-aventurança, isso é uma felicidade. A vida verdadeiramente feliz e plena não é a vida sem problemas, é a vida daquele que confia no Senhor mesmo no poço da destruição. Isso é plenitude de vida. Amigos, o Salmo 40 é uma canção de lembrança. Ela é uma canção de recordação. É como se Davi estivesse dizendo à igreja, à congregação, aos santos ali que cantariam com ele essa canção: lembrem de onde eu estava. Lembrem, eu estava num poço, mas Deus me tirou. Deus me resgatou. Amigos, há um valor em reconhecer, em compartilhar, em lembrar de onde Deus nos tirou. Ao ponto de que quando você se lembra, Davi sugere que isso é um testemunho para que outros temam a Deus, para que outros amem a Deus. O cântico novo restaurou a alegria. O versículo 13 a gente lê uma das promessas mais belas do Salmo. Ele diz assim, pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Ele está dizendo, um músico. Amigos, eu não poderia falar para vocês quantas vezes eu já sentei com um músico, um cantor da F-Hop, que disse, eu estou seco, não tenho nada para cantar, a estação é escura. E esse músico e compositor fala de uma restauração literal. Ele diz assim, eu voltei a compor, eu voltei a escrever canções, eu voltei a cantar, Deus trouxe júbilo e alegria de novo. Eu antes estava silenciado na adoração comunitária entre os santos. Você já esteve nesse lugar onde nem a canção move o seu coração? Onde nem as canções mexem em você, mas Davi conta um testemunho e diz que se você está num período de silêncio, de sequidão e de escuridão, parece que a música morreu dentro de você. Ele diz assim, Deus libertará um cântico novo. Deus liberará uma nova canção. Você acha que não, mas você cantará novamente. Você não consegue imaginar como, mas Deus colocará uma porção nova dele dentro de você. Ele liberará uma canção nova para o seu coração. Ele vai colocar um cântico que representa a nova estação. Ele vai colocar uma canção que representa o fim do poço da destruição e do lamaçal. O cântico de Davi tem um propósito evangelístico. Ele diz assim, muitos verão isso e temerão a Deus. Muitos olharão para a minha jornada e darão glória a Deus pela obra dele na minha vida. O time de louvor pode subir. Você já esteve com alguém que esteve no poço da destruição? Você já ouviu alguma história de alguém que esteve num poço de um lamaçal? E aí você escuta o testemunho deles saindo dessa estação. E a frase de repente surge no meio do contar, do relato. A pessoa diz assim, mas Deus é fiel. E você logo sente no seu coração, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Senhor. O Senhor que Ele consegue amar depois de ter passado pelo que passou. O Senhor que Ele consegue adorar depois de ter vivido o que Ele viveu. É diferente daquela pessoa que eu descrevi no início da pregação, que não tem noção de dor e fala para você tudo vai ficar bem. De repente você escuta a história de alguém que você fala, a minha dor nem se compara. Se essa pessoa sai dessa estação dizendo Deus é fiel, eu quero conhecer esse Senhor. Amigos, eu sei que a gente podia terminar
hoje à noite, lá em cima, em altas promessas de tudo que Deus vai fazer, do fogo que Ele vai derramar e de como Ele vai nos usar, a gente poderia terminar assim, mas eu sinto que para alguns de nós, o braço de Deus está esticando para dentro do poço nessa noite. Que para alguns de nós, você não vai mais se sentir invisível no meio do povo de Deus. Para alguns de nós, é a hora de nós rasgarmos o nosso coração diante dEle e falar assim: Senhor, estica o teu braço forte para dentro dessa circunstância. Traz alegria onde não há alegria. Traz júbilo onde não há júbilo. Talvez alguma parte do que eu descrevi aqui, você nem sabe chamar de algo, mas você fala, eu me sinto assim, eu quero lhe dizer que Deus pode hoje esticar um braço longo para dentro do lugar onde você se encontra. Para alguns de vocês, o poço profundo da lama é a luta e a tentativa de libertar-se de um pecado, de um vício. Talvez para alguns de vocês é uma depressão com a qual você tem lutado durante muito tempo. Talvez para outros é a luta contra o sentimento de ser rejeitado e de tentar ser aceito, e você sai de um relacionamento e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro, e o rombo está lá, e você não se sente pleno, e você não se sente visto, e você não se sente amado. Talvez é simplesmente um sentimento que não tem explicações nem de dor, nem de pecado, nem de falta de fé. É só um profundo desamparo e um sentimento de estar sem saída. Frieza espiritual. Talvez você está frio espiritualmente. Minha oração é: Deus, coloca um cântico novo nos nossos lábios nesses dias. A gente pode olhar do ponto de vista clínico aqui e não ignorá-lo. Na nossa igreja, a gente paga psicólogos para cuidar de membros da nossa igreja. A gente tem mais de 20 psicólogos disponíveis para acompanhar irmãos e fazer terapia. Nós não somos contra a terapia. Nós cremos em terapia. Terapia é importante. Mas tem coisas que se resolvem quando o braço de Deus entra no poço, que anos de terapia não resolvem, que anos de aconselhamento não solucionam. Tem coisas que acontecem quando Deus se inclina para ouvir o nosso clamor, que libertam-nos de pecados que escravizam, que libertam-nos de sentimentos de dor, de sentimentos de angústia. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de tirar um tempo para orar com alguns de vocês nessa noite. Se você puder vir à frente, quiser receber oração, você sente, nessa noite você tem dito: Senhor, fecha os olhos. Eu me sinto invisível, Deus. E parece que essa noite é longa e não termina. Talvez você está lidando com dúvida. Talvez você está lidando com medos, temores. Vem à frente. Dobre-se diante do Senhor. Talvez você tenha lutado com a depressão, com a angústia. A noite é longa. O sentimento de ser incompreendido pelos outros. A fé é verdadeira, o sentimento é real, o amor é sincero. Não é falta de amor, não é falta de espiritualidade, não é falta de realmente amar Jesus. E talvez você está dizendo: Senhor, estende o braço para dentro desse poço hoje. Eis-me aqui, Deus, um homem de dores, uma mulher de dores. Preciso que o Senhor resgate-me. O lodo debaixo dos meus pés, eu tento caminhar, eu não consigo. Eu tento sair, eu tento avançar, eu tento mudar, eu não consigo. Talvez para você esse poço é o pecado.
com o qual você tem lutado, mas você sinceramente tem dito: eu não quero, Deus, eu não quero mais, me tira, me resgata, estende o teu braço forte, Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós esperamos em Ti. Nós esperamos em Ti, Jesus. Estamos aqui sinceros diante do Senhor. Resgata-nos, Deus. Pensamento suicida, pensamentos em terminar com a sua vida. O Senhor diz: o meu braço forte é capaz de lhe tirar do poço. Estende tua mão, Senhor. Ei, eis-me aqui, Deus. Eis meu coração, sinceros diante de Ti. A luta com a depressão, a luta com os pensamentos. Coloca um novo cântico, Senhor. O Senhor vê o seu choro, o Senhor vê a sua lágrima. Jesus.
as minhas afeições. O meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu olhar, tens o meu coração, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tens o meu independente das circunstâncias, toda a minha atenção, as minhas afeições. independente das circunstâncias. Tens o meu coração, Jesus, Jesus, toda a minha atenção, as minhas afeições. Tu tens o meu olhar. Senhor, estamos nesse último culto, última sessão da nossa conferência, Pai. E o Senhor tem se revelado de maneiras tão especiais, até sincronizando as mensagens e louvores entre cultos diferentes. Nós cremos que o Senhor
tem nos visitado poderosamente nesses dias, Pai. Creio que o Senhor tem colocado marcas especiais nos corações dos meus irmãos hoje aqui, Pai. E as marcas não têm a ver simplesmente com a emoção, mas algo que toca o coração e a razão, porque tem coisas que nós sentimos do Senhor, mas quando o Senhor fala ao nosso coração, nós nos lembramos contando, mesmo através do tempo, e nos lembramos, Pai, porque temos uma convicção do Espírito, de que foi o Senhor que nos visitou, o Senhor que deu uma palavra, o Senhor que mandou alguém para orar por nós, o Senhor que nos mostrou um versículo, que nós gravamos na nossa memória, no nosso coração, Pai. E eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, que cada decisão tomada aqui, para que possamos ter um degrau ainda mais alto na nossa caminhada cristã, buscar um tempo novo de avivamento, de sairmos completamente de uma vida de pecados, que cada decisão colocada nesse lugar, Pai, possa ser firmada em cada um dos cultos que nós fizemos, e a partir, Deus, de hoje, daqui para frente, cada culto nosso, essa igreja possa ser ainda mais avivada pelo Senhor, santificada, glorificada. Nos visita, Pai, o que nós temos clamado há tanto tempo é por mais e mais e mais da Tua presença. Queremos mais, Senhor, nesse lugar, queremos mais da Tua presença, mais da Tua santidade, mais de paixão pela palavra. Senhor, nos visita, Pai, queremos ser mais apaixonados pelo Senhor. Tira os nossos olhos de outras coisas, e que os nossos olhos possam ser fitos diretamente da Tua palavra, na Tua cruz, Senhor. Que nada mais chame a nossa atenção, Senhor, que nada mais brilhe os nossos olhos a não ser a Tua presença. Nos visita, Senhor, nos visita, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Com uma galera aqui, você viu nos últimos dias aí, com crachá, uma camiseta preta, que estavam servindo a gente nesses dias da conferência, e são gente nossa aqui, além dos nossos pastores, os nossos obreiros aí, tem muito líder nosso aqui que passou esses últimos dias todos. Na verdade, na semana antes da conferência, os caras vieram para cá para começar a orar pelas cadeiras, para onde você ia sentar, para Deus te visitar. E eu queria que você recebesse com uma salva de palmas aqui em cima, queria convidar eles, os nossos voluntários todos da conferência, estão servindo a gente aí. Queria pedir para vocês subirem aqui no palco, porque a gente quer aproveitar para já tirar uma foto com toda essa galera aí. E você que está aqui ainda participando com a gente, enquanto esses caras vão subindo, eu queria te pedir uma ajuda. Estende a tua mão para cá, você que está participando da conferência aqui. Eu queria que você me ajudasse em oração pelos irmãos. Enquanto eles estão subindo ali, a gente vai orar por eles, tá? Que aí você fecha o olho e não vê a bagunça deles para subir aqui em cima, fica mais fácil. Mas eu queria que você estendesse tua mão para cá, para orar por eles. Estende aí, estende a mão, estende a mão, estende a mão. Vamos orar por essa galera toda aí, gente. Você foi bem tratado, não foi? O pessoal cuidou de você, olha que coisa maravilhosa. Ora junto comigo aí para Deus renovar as forças dessa galera. Amanhã tem muita gente que já está trabalhando direto, não tem jeito, né? Os voluntários também, gente. Ora, faz a tua oração, eu quero orar enquanto eles estão chegando aqui, né? Vão se arrumando aí, o pessoal da mídia ajuda a gente também. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por cada voluntário, cada líder que o Senhor tem trazido sobre essa igreja. E eu quero pedir, Senhor, renova as forças dos meus irmãos, Pai. Porque não é simplesmente um serviço, um trabalho, mas é uma missão que o Senhor tem para nós, Pai. Queremos receber as pessoas nesse lugar. A palavra de Deus fala que a igreja é uma família, a família das famílias. Queremos receber os nossos familiares aqui nessa nossa casa da melhor maneira possível. Renova as forças e dá um sentimento de gratidão agora nesse tempo, porque eles puderam estar aqui nesses dias, não apenas ajudando nas portas, nas lojas, recebendo as pessoas, tirando fotos, preparando tantas coisas aqui em meio ao som, em tantos lugares. Muitos deles nem os cultos conseguiram assistir porque estavam trabalhando nesses momentos. Mas eu quero pedir, Senhor, que eles possam receber uma porção dobrada do Senhor nesse tempo, não apenas de renovo, mas de um senso de propósito. Estávamos aqui servindo, mas, Senhor, nós queremos nessa igreja que nós não fomos chamados simplesmente para gerir estruturas ou processos. Nós somos chamados para pastorear, Pai, as Tuas ovelhas. Enquanto eles estavam aqui servindo, estavam pastoreando conosco o Teu povo. Os abençoa grandemente. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Agora eu queria chamar os pastores juntos também aqui, que ficaram todos os dias aí. Pode vir aí, ó. Bora, Tarek, bora, Adalardo, bora, Jeff.
os pastores e as famílias pastorais também, né? Por favor, aí também já, né? Luizinho, dá os seus pulos aí, Luizinho. Isso, traga a Bianca, por favor. Eu acho que o Luizinho podia carregar a cadeira na escada, né, Luizinho? Não? Vai lá. Vamos lá. Ajuda lá, Bruno, melhor. Pessoal da foto aí já, não? Ela em cima, aqui embaixo. Acho que os voluntários da mídia também vieram para cá. Ah, lá o João, obrigado, João. João, dá o norte para a galera aí, para a gente poder fazer. E já está terminando logo depois também, gente, aí já, rapidinho, né? Meus irmãos, aqueles que são mais altos ou mais abençoados, né, se abaixem para que os irmãos menores possam aparecer na foto. Dica pastoral, fica aprendizado também já, tá bom? Rapidinho a foto para a gente orar, encerrando esse tempo aí também, logo depois, e liberar todo mundo aí já, em nome de Jesus. Olha lá. Ela. Fechou? Amém. Fica de pé no seu lugar aí para encerrar esse tempo. Esse cara, acho que eles querem mais um dia de conferência aqui, o pessoal tá. Vamos aumentar não, calma, devagar, não vai promessa que não pode cumprir. Vamos orar para terminar, gente? Mas eu queria pedir para aproveitar para encerrar esse tempo, o último momento desse culto, para um voluntário nosso orar aí também já. Pode ser? Cadê? Quem? Pode trazer, vem. Tudo bem? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por todo esse tempo que a gente viveu juntos, Senhor Deus. Nós sabemos que você se moveu na sua soberania e a gente agradece, Pai, porque você ministrou tudo o que você precisava ministrar. A gente não sai daqui com o sentimento de que faltou alguma coisa, Senhor Deus, mas que o Senhor fez tudo, Pai. E nós te agradecemos por isso, porque você não é um Senhor que deixa as coisas inacabadas, Senhor Deus, mas você sempre finaliza, Pai. Nós pedimos para que a gente possa voltar para casa em segurança, Pai, com o entendimento do que o Senhor derramou aqui sobre nós. Mais uma vez, Pai, que isso não acabe aqui, não acabe hoje, Pai, mas que isso possa seguir, Pai, como um legado por muito mais tempo, mais anos, Senhor Deus, se for da Tua vontade, até a eternidade, Senhor Deus. Que a gente não se esqueça do que o Senhor nos disse, Pai, mas que isso fique marcado no nosso coração como um selo. Nós te amamos, nós queremos te amar mais, Senhor Deus. Então que o aprendizado não acabe hoje, mas que no dia de amanhã, Pai, num dia de descanso ou de trabalho, Pai, ou de estudo, Pai, o Senhor possa estar nos ministrando e nos ensinando mais sobre quem você é, Senhor Deus. E que a gente possa também estar derramando tudo que a gente aprendeu. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Última oração, como é a Igreja Batista, a bênção pastoral para todo mundo aí, vamos lá? Tem que fazer, né? Senão depois já viu, né? Esteja para cá, que a gente vai estar recebendo aí. Senhor, a gente quer te agradecer por esse tempo tão especial, por cada palavra, por cada direção, cada confirmação. Mas em nome de Jesus, Pai, que isso não fique simplesmente no passado e possamos daqui para mais, Pai, em nome de Jesus, que possamos ver coisas ainda maiores, novas no Teu Espírito, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito sejam conosco, a Tua igreja. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muito. Glória a Deus.